Paz do Senhor Jesus aos irmãos. Quero convidar os irmãos presentes para fazermos uma oração. Agradecendo ao Senhor, irmãos, por mais uma escola bíblica dominical que o Senhor tem nos proporcionado. Para a glória do Senhor Jesus, com mais um domingo. Senhor Deus, nesta manhã nós queremos agradecer e exaltar o Senhor por mais uma escola bíblica que assim o Senhor tem nos proporcionado. Pai, que nesta manhã o Senhor possa nos ensinar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Senhor, abençoa os irmãos que estão presentes, Pai, abençoa aqueles que estão por vir e aqueles que participarão, Senhor, da escola bíblica até mesmo através da live. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nosso coração e nossa mente possam estar atentos e abertos para compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas na manhã de hoje. Ser conosco, que o teu Espírito Santo venha tomar a primazia desta obra em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar os que estão presentes. Convido os irmãos a louvar ao Senhor com o hino número 20. Hino de número 20 da nossa harpa cristã. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado sem hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido
amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Amém, glória a Jesus. Número 291. Glória a Jesus. Louvor da nossa alma Cristo 291. As irmãs presentes, que nos ajude a adorar o Senhor Jesus com este louvor, irmão. Glória a Jesus. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
todos os irmãos a se colocar sobre os pés. Louvado seja o Senhor Jesus, não só na manhã de hoje, mas para todos sempre. Irmãos, a lição de número 5. Lição de número 5 diz o seguinte, o nosso título da nossa lição: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição de número 5, de hoje, dia 3 de maio. Nós temos por título: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Glória a Jesus. Nosso textuário, irmãos, está no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Aos irmãos que não têm a lição em casa e quiserem acompanhar conosco a leitura, por favor, faz isso, irmão. Glória a Jesus. Diz assim nosso textuário: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A nossa verdade em prática nos diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe é Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Louvado seja Deus, apresentando o professor da manhã de hoje. Senhor Deus, nesta manhã nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade que assim o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Pai, porque muitos não conseguiram estar aqui, muitos não conseguiram chegar aqui, mas as tuas misericórdias têm sido sobre a nossa vida de modo grande, a ponto de nos conceder estarmos em mais um domingo em sua presença. Senhor Deus, nesta manhã o Senhor possa nos ensinar, abençoa o teu filho da graça, sabedoria, discernimento, para que ele possa transmitir, Senhor Deus, nesta manhã, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar neste dia. Seja conosco, que teu Espírito continue na primazia desta obra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estudar hoje, irmãos, a lição de número 5. Glória a Deus. Que tem como título Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. E vale a pena, irmãos, nós nos tratarmos aqui nessa manhã
que nós estamos estudando a carta que Paulo ele escreve à igreja que estava em Éfeso. E desde o início deste novo trimestre, nós falamos de alguns assuntos importantes, tanto o contexto geográfico e a condição dos cristãos daquela cidade, falando de um contexto geográfico, quanto da condição espiritual e a principal mensagem que o apóstolo Paulo ele está transmitindo aos cristãos da igreja de Éfeso. Nós vimos no capítulo 1 desta carta, riquíssima, teológica, cristocêntrica, alguns assuntos como a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, a eleição e a predestinação, que são assuntos bíblicos e que nós como cristãos salvos devemos ter o conhecimento a respeito desses assuntos. A justificação, a salvação pela graça. E não diferente, irmãos, nós vamos avançar no estudo desta carta. E agora no capítulo 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 10, foi a leitura que nós fizemos. Paulo ele faz um contraste entre a velha natureza ou a antiga natureza, do versículo 1 até o versículo de número 4, e no versículo de número 4 até o versículo de número 10, o Paulo apresenta agora a condição ou a nova condição daqueles que nasceram de novo, ou daqueles que agora não professam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele faz um contraste entre o velho homem, as suas antigas práticas, e agora o novo homem, as suas novas práticas, a sua nova condição e a sua nova posição em Cristo Jesus. E é isso, e é a ênfase que o apóstolo dá no capítulo 2 dessa carta que ele escreve aos cristãos de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, fazendo este contraste entre o velho homem e o novo homem, porque é necessário, irmãos, que aqueles que foram justificados pela fé instantaneamente, no mesmo momento que receberam Jesus, que se converteram, foram justificados pela fé, agora os seus atos, as suas obras sejam diferentes, o seu comportamento seja diferente, o seu caminho é outro, a sua condição espiritual era outra. É isso que Paulo está nos mostrando, porque do versículo 1 até o versículo 4 ele mostra que o velho homem, a condição que ele vivia, a condição que ele se encontrava era de morto espiritualmente falando, e o novo homem ele é agora vivificado em Cristo Jesus, porque foi esse um dos propósitos de Cristo na sua obra redentora, vivificar o homem que estava perdido e morto nos seus delitos e pecados. E é isso que nós vamos conversar no estudo desta manhã. Nós vamos iniciar nossa introdução, que nos diz o seguinte, irmãos: a presente sessão da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. O primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. O primeiro ponto, nossa condição anterior, preste atenção, irmãos,
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é hamartia ou amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída e diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração real uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, tal qual um corpo inerte ou imóvel. A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Me impressiona, irmãos, o contraste que o apóstolo Paulo faz no velho homem e como ele apresenta a condição do velho homem. Olha o que ele diz no primeiro versículo do capítulo 2: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa era, irmãos, a nossa condição. Essa era a condição que nós nos encontrávamos, que nós éramos encontrados, mortos espiritualmente. Porque preste atenção, irmãos, ninguém pode ter vida fora de Deus, ninguém pode ter vida fora de Cristo, não há vida fora dele. A condição de um homem sem Deus é de morte espiritual. E me impressiona porque Atos capítulo 17, versículo de número 28, o texto diz que nele, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele, em Deus, em Cristo. E fora dele, irmãos, não há sinal nenhum de vida espiritual no homem, na humanidade. Nós podemos considerar, irmãos, o mundo como um grande cemitério. E em cada túmulo está escrito: mortos nas suas ofensas e pecados, porque essa é a condição do homem sem Deus. É verdade. Essa é a condição natural, irmãos, do homem sem Deus, de um homem que está morto nos seus pecados e nas suas ofensas. E era assim, irmãos, que nós nos encontrávamos. É verdade. Era assim, mortos em ofensas e mortos em pecados. Mortos para Deus, irmãos, espiritualmente. Estávamos mortos. Entenda que essa era a condição que nós nos encontrávamos, essa era a condição que nós estávamos sem Deus, mortos em ofensas e mortos em pecados. É por isso que existe uma grande necessidade de nós como igreja e hoje vivificados em Cristo Jesus, porque agora essa é a nossa nova condição e depois nós vamos falar sobre isso, de anunciarmos aos mortos, aqueles que estão mortos espiritualmente, irmãos, da condição que eles se encontram e da necessidade que eles têm de se encontrar com Deus, porque a consequência, irmãos, de uma vida sem Deus aqui na terra é a condenação eterna sem Deus após a morte física. Da mesma maneira que a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus. E aqueles que estão mortos espiritualmente, eles estão separados de Deus, eles estão sem Deus.
Essa é a condição. Essa era a nossa condição anterior, irmãos, e é isso que Paulo está tratando nessa carta. Mortos. Existe uma necessidade de novo nascimento, nascer de novo, para ter vida em Cristo Jesus. O homem precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Então, este é o primeiro ponto, irmãos, a condição. Paulo retrata isso seriamente nessa carta. Olha, vocês estavam mortos nas suas ofensas e nos seus pecados, porque foram vocês que transgrediram a lei de Deus, foram vocês, ou o homem que quebrou o pacto, a aliança com Deus. Foi o homem que transgrediu, que ofendeu a santidade de Deus. Foi o homem no seu livre-arbítrio que escolheu o mal. Foi o homem no seu livre-arbítrio que escolheu o pecado. Deus deu ao homem o poder de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E essa era a condição do homem. E essa é ainda a condição daqueles que estão, irmãos, e vivem sem Deus. Estão mortos. Estão separados de Deus. Separados de Cristo. Eles não têm parte com a herança eterna. Eles não têm parte com a vida eterna. E sabe qual que é essa condição, irmãos? Qual que era a nossa condição? Paulo retrata isso tão seriamente que ele chega a dizer, irmãos, que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Ele trata disso tão seriamente nessa carta, que ele está dizendo: vocês estavam mortos em ofensas, em pecados, em delitos, transgrediram a lei de Deus, transgrediram os mandamentos de Deus, ofenderam a santidade de Deus. O seu ponto era tão catastrófico que vocês estavam debaixo da ira de Deus, que nós estávamos debaixo da ira do Senhor. De uma forma, irmãos, que ele, escrevendo aos Romanos, ele diz que não há diferença entre judeu e gentil, porque todos pecaram e estão separados e destituídos da glória de Deus. Não há diferença mais entre judeu e gentil. Todos pecaram, todos quebraram a aliança, todos quebraram o pacto, todos pecaram e estão destituídos, separados de uma vida com Deus, sem exceção de ninguém. E Paulo, ele trata deste assunto também, escrevendo aos Romanos, em uma luta que ele estava travando, da velha natureza e a nova. Ele travava uma luta diária, irmãos, com a velha natureza, com a antiga natureza, ao ponto dele dizer: o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Capítulo 7 de Romanos. Paulo estava travando uma luta com a velha natureza, irmãos, com o velho homem, e nós temos essa luta, e nós temos essa batalha, irmãos, dentro de nós. E Paulo estava enfrentando isso. Nós precisamos entender que essa era a nossa condição, e é assim que nós estávamos, mortos, debaixo da ira de Deus. Imagina, meus irmãos, um homem, a condição de um homem inimigo de Deus, irmãos. É que o mundo não entende, mas nós que hoje, irmãos, a escama dos nossos olhos caíram, nós entendemos quão sério é isso. E quem de nós quer ser inimigo de Deus, irmãos? Ninguém. Quem? De uma forma, irmãos, eu me lembro agora do profeta Naum, e no capítulo 1,
do livro do profeta, ele está levando uma mensagem a respeito do juízo de Deus iminente que viria sobre os assírios, ou a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. Era uma grande metrópole. 120 anos antes de Naum, o profeta Jonas já havia levado uma mensagem de arrependimento àquela geração. Eles se arrependeram, mas os anos se passaram e eles voltaram à prática do pecado. Eles voltaram a cometer os mesmos pecados que antes eles já cometiam. E a mensagem é agora: olha, o juízo de Deus iminente está vindo sobre vocês de uma forma, irmãos, tão séria e tão grave, que Deus chega a dizer para aquela cidade, para aquela nação, irmãos, que Ele era contra eles, irmãos. E se Deus, irmãos, é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Mortos em ofensas e em pecados. Era a condição do homem, era a nossa condição, e é a condição daqueles que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. A nossa condição anterior. O segundo ponto, irmãos, nossas ofensas e pecados. Olha o que diz o autor: a má conduta em que noutro tempo andastes, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada, do salvo antes da regeneração. E ele contrasta isso, irmãos. Agora nós vamos pontuar cada um, desde o versículo 2 até o versículo 4. Preste atenção. Primeiro ponto: andastes segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. E é isso, irmãos, que no início do versículo 2 Paulo está tratando. É a parte A do versículo, quando ele está dizendo que nós, no outro tempo, andávamos segundo, primeiro ponto, curso deste mundo. Irmãos, essa é a condição do não regenerado, do não salvo, daquele que ainda não nasceu de novo. Essa é a condição dele. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a cultura do mundo, segundo a vontade do mundo, do sistema mundano. Essa, irmãos, era a nossa condição. Assim éramos nós andávamos, irmãos, coisas que para Deus e era transgressão na sua lei, para nós era normal. Para nós, essas práticas mundanas, a mentira, a fofoca, essas coisas eram normais para nós antes, porque nós estávamos sem Deus e nós não tínhamos conhecimento da lei de Deus. Mas agora nós já não andamos mais segundo o curso deste mundo. Furtar já não é mais normal para nós. Nós entendemos que isto é quebrar os princípios estabelecidos por Deus. Mentir já não é mais normal, porque mentir é andar segundo o curso deste mundo, e isso é transgredir os princípios de Deus. Então nós não fazemos, porque, irmãos, os princípios de Deus não mudaram, eles são os mesmos. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Ele continuará sendo o mesmo eternamente. Isso faz parte do caráter de Deus, irmãos. Este é o seu atributo. Deus, Ele é imutável, Deus, Ele não muda. Ainda que a lei do homem mude, irmãos,
ainda que os princípios estabelecidos pelo homem vinham mudar, ainda que o homem vinha voltar atrás em suas leis e decisões, Deus, Ele é o mesmo. Irmãos, aquilo que era pecado, irmãos, para Deus há 2000 anos atrás, continua sendo pecado para Deus ainda hoje. Irmãos, aquilo que era pecado há 3000 anos atrás para Deus, continua sendo pecado ainda hoje. Aleluia. Deus não mudou, a sua lei não mudou, os seus princípios continuam sendo os mesmos. É verdade. E nós andávamos segundo os costumes do mundo. A ira, a mentira, a fofoca, roubar ou furtar, matar, em alguns casos, odiar, eram práticas, irmãos, comuns para nós que vivíamos em uma condição decadente sem Deus, porque estávamos mortos. Essa era a condição. O segundo ponto, irmãos, que Paulo trata nesta carta é: andastes segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mas, adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Este é o segundo ponto, irmãos, que Paulo está tratando nessa carta. Versículo 2: que no outro tempo nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. E o pastor Douglas Batista, ele é bem claro quando ele afirma que isso faz uma alusão, irmãos, a Satanás. Sabe por quê? Preste atenção, irmãos. A nossa condição era de mortos, irmãos, espiritualmente. Ainda hoje o pecado, irmãos, continua sendo uma grande brecha para a ação maligna na vida do homem, até mesmo do crente. Mas nós estamos falando, irmãos, e vale a pena ressaltar, da nossa condição anterior. Então, nós vivíamos sob a influência do maligno, sob a influência do mal. Hoje não. Ainda, irmãos, que ele tente nos influenciar, ainda que ele com a sua astúcia tente nos enganar com os seus dardos inflamados, irmãos. E inclusive no capítulo, se eu não me engano, 6 dessa carta, o apóstolo Paulo trata disso, irmãos, seriamente, e ele está dizendo que a nossa luta é contra este inimigo espiritual. Hoje o crente tem essa batalha travada no mundo espiritual, porque ele tenta, irmãos, colocar ou lançar os seus dardos, ou os dardos inflamados do maligno, irmãos, tentando influenciar, colocar coisas na nossa mente. Você sabe e entende, irmãos, e o que eu vou falar aqui, você vai concordar comigo, tem muitas das vezes que vem pensamentos em nós que nós nem entendemos da onde foi que saiu isso. Às vezes nós pensamos coisas que nós chegamos a pensar, da onde veio esse pensamento? A Bíblia diz, irmãos, que existem dardos inflamados do maligno. Ele tenta, no crente, influenciar, enganar o crente.
mas sobre a vida daqueles que estão sem Deus, Ele tem poder. Meus irmãos, é tão sério a condição espiritual do homem sem Deus, que ele é como um cão na coleira do diabo. Ele é como um cachorro na coleira do inimigo, na coleira do diabo, porque o diabo faz dele o que ele quer. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele entrega aqueles que querem e desejam viver a vida no pecado as suas paixões. Deus permite, irmãos. E esses tais vivem sob a influência do maligno. São guiados e direcionados pelo diabo. As suas práticas, irmãos, e as suas obras demonstram isso claramente. Porque estão sob a influência do maligno. Ainda que não entendam, ainda que não vejam, estão sob a influência do mal. Isso é verdade. E é isso que Paulo está dizendo nessa carta. Antes andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. E o diabo, ele tem esse poder de influência sobre a vida dos incrédulos. Essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade. Se nós pararmos para analisarmos a nossa vida sem Deus, a nossa vida antes de sermos alcançados pela graça de Deus, nós vamos ver que nós praticávamos coisas abomináveis, que hoje para nós eram horríveis, que nós não queremos nem falar do nosso passado, que nós vivíamos sob a influência do mal, sob a influência do maligno. É claro, irmãos, e é óbvio que a condição, a natureza pecaminosa do homem, nós vivíamos segundo o curso deste mundo, nós pecávamos deliberadamente, irmãos, e o diabo aproveitava. Mas agora não, nós temos uma nova condição, agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! Este foi o segundo ponto. Andávamos segundo o curso das potestades do ar, do príncipe das potestades do ar. Essa era a condição anterior. Segundo ponto, irmãos, versículo 2 ainda. Antes nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à natureza humana. Perdão, irmãos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerte à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultados, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprouve ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Isso fazia parte da nossa natureza, irmãos. Nós andávamos antes fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso era uma realidade, irmãos. Além de andar segundo o curso deste mundo, além da influência do maligno sobre a nossa vida antes, da nossa vida sem Deus, nós também vivíamos, irmãos, para satisfazer o desejo da nossa carne. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso, que nós entregávamos o nosso corpo para o pecado, nós nos entregávamos, irmãos, à prática da iniquidade. Sobre todos os aspectos, irmãos, desde aquilo que para nós, desde aquilo que nós consideramos pequenos, até aquilo que nós consideramos grande.
nós nos entregávamos ao pecado. A nossa vida, irmãos, era para satisfazer o desejo da nossa carne, os nossos desejos, os nossos deleites, para satisfazer, irmãos. Essa era a nossa condição, era isso, irmãos, que nós procurávamos, a alegria própria, satisfazer a nós mesmos, aos nossos desejos, a cumprirmos a concupiscência da nossa carne, sob a influência mundana. E éramos inimigos de Deus, estávamos mortos, vivíamos sob a influência do diabo, do maligno, e segundo o curso deste mundo. E isso é tão sério, irmãos. Tiago capítulo 4, versículo 4, ele diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus, se constitui inimigo. Isso fazia parte da nossa natureza, irmãos, e nós não podemos, nós, irmãos, por nós mesmos, nós não tínhamos condições nenhuma de mudar isso, de mudar a nossa própria condição. A nossa natureza, nós não temos condições de mudar, ela é pecaminosa. Nós vivemos em um corpo corruptível. Olha só o que o profeta Jeremias, ele diz em Jeremias capítulo 13. Acompanha comigo, por favor, você que pode o texto. Jeremias capítulo 13, no versículo 23. Nós não tínhamos condição nenhuma de mudar a nós mesmos, irmãos. Olha, nós não temos condições de mudar a nossa natureza. Isso tira de nós, irmãos, qualquer mérito da obra salvífica de Cristo. Não há méritos em nós. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Olha só para ressaltar, irmãos, que nós não temos condições, irmãos, de mudar a nossa natureza. Olha aqui o profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23, no livro do profeta. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também, vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Em outras versões tem uma vírgula no lugar do ponto. Nesse caso também, vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. É a nossa condição, nós não temos condições de mudar essa natureza. Não temos. E nós vivíamos para isso, para satisfazer os desejos da nossa carne. Nós vivíamos para isso, para satisfazer a concupiscência, a cobiça. Nós vivíamos para os nossos deleites. Aí Cristo vem para quebrar com o nosso ego, quando Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus está quebrando com o antropocentrismo, com o alto ego do homem, porque é para isso que nós vivíamos, para satisfazer esses desejos, para satisfazer a nossa carne, irmãos. Aí agora, para seguir Jesus, Jesus impõe uma condição: negue-se a si mesmo, os seus desejos, a sua vontade. Meus irmãos, não é apenas desejos, não são apenas coisas, mas é a própria natureza, é negar a si mesmo, o próprio eu, é negar a nós mesmos. Essa era a nossa condição. Agora, irmãos, nós falamos da nossa condição anterior, e a condição daqueles que ainda não professam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Antes era essa a condição de nós. Isso, irmãos, nos faz refletir sobre o que Cristo fez por nós, irmãos, ou o que Cristo fez por nós. Como nós éramos tão depravados, estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Nós vivíamos uma vida sem Deus, irmãos.
Ninguém subsiste, irmãos, fora de Deus. Ninguém tem vida fora de Deus. Ninguém. Nós já comentamos, irmãos, isso aqui algumas vezes na escola bíblica. Me impressiona na obra da criação, irmãos, que o Senhor Deus, Ele próprio cria o homem, Ele faz a sua obra-prima, Ele cria, irmãos, o homem, o próprio Deus, na criação. Mas a Bíblia diz, irmãos, que na criação do mundo, quando o Senhor, Ele vai criar, é claro que as plantas, os animais aquáticos, tudo isso faz parte, irmão, da criação de Deus. Foi Deus quem criou, mas Ele dá uma ordem, irmãos, e isso é claro, quando Ele diz para a terra: produza segundo a sua espécie. Ele diz para as águas: produza segundo a sua espécie. É por isso, irmãos, que se você tirar uma planta da terra, ela perde a vida, porque a sua origem é a terra, ela não pode subsistir fora da terra. Se você tira um peixe da água, ele morre, porque ali é o seu habitat natural, ele não pode viver fora da sua origem, ele morre fora dela. E o homem que vive longe de Deus e separado de Deus, ele também está sem vida, porque o homem não pode subsistir fora da sua origem, porque Atos 17:28 diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Oh, glória! Nele, Aleluia! em Deus. O segundo ponto, irmãos: vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Primeiro ponto: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Nesse segundo ponto, irmãos, nós constatamos a nossa condição anterior, e agora nós vamos falar da obra da misericórdia de Deus. Nesse primeiro ponto, nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Sabe quando, irmãos, nós vamos entender? Na verdade, nós nunca vamos entender o amor de Deus, mas chegar a desfrutar mais do amor de Deus. Sabe quando nós vamos desfrutar mais desse amor? É quando nós fazemos um estudo como esse, que constata a nossa antiga natureza, as nossas antigas práticas e a condição que nós encontrávamos com a nossa nova condição agora. Quem nós éramos e quem agora nós somos, a nossa posição em Cristo.
Sabe como nós vamos valorizar o amor de Deus por nós, irmãos? Quando nós olharmos para trás e vermos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e Deus mesmo assim, irmãos, nós nessa condição, Ele nos amou e nos alcançou, e a sua misericórdia e a sua graça nos proporcionou a redenção, a salvação, ainda que Ele não encontrasse nenhum mérito em nós, ainda que Ele não encontrasse obra nenhuma em nós, irmãos, que viesse a agradá-lo, Ele, irmãos, em um ato de amor e misericórdia, entregou o seu Filho por nós. E a Bíblia diz, irmãos, que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E ela, irmão, se renova a cada manhã. Eu posso recorrer a essa misericórdia, sabe por quê, irmãos? Ela é uma fonte inesgotável. A misericórdia de Deus, irmãos, é uma fonte inesgotável, ao ponto de alcançar o pior dos pecadores. E Paulo, o apóstolo Paulo, se considerava: eu sou o pior deles, e Deus me alcançou. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo diz: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. Paulo se considera o pior de todos os pecadores. Aleluia, Deus é grande. Mas a misericórdia de Deus o alcançou, a misericórdia do Senhor alcançou a mim, alcançou a você, alcançou, irmãos, a igreja de Cristo. Aleluia. Oh, glória. O amor de Deus, irmãos, Oh, Deus, obrigado. vai muito além, irmãos, do que nós podemos imaginar, irmãos, do que nós podemos pensar. Do que pode ser descrito, irmãos, do que pode ser dito. O amor de Deus vai além disso. Além disso. Porque quando nós estávamos perdidos, debaixo da ira, prestes a ser condenados, o Senhor, Ele demonstrou do seu amor e da sua misericórdia por cada um de nós e por todo o mundo. Aleluia. Oh, glória. Nós estávamos debaixo da ira, sim. Nós vivíamos uma vida no pecado, sob a influência do maligno. Sim, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Sim, nós estávamos pecando deliberadamente. Sim, mas onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou em nossas vidas. Oh, glórias. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigada, Jesus. A graça de Deus superabundou em nós, irmãos. Superabundou. Nada, irmãos, é capaz de descrever o amor de Deus por nós. Nada. Ainda que nós tentamos dizer que Ele entregou o seu Filho por nós, irmãos. O amor de Deus, irmãos. O amor de Deus, irmãos. Ele entende. Porque partiu dele o ato, irmãos. Partiu dele, irmãos, o ato de se reconciliar. Preste atenção, irmãos, porque quem quebrou o pacto, quem quebrou a aliança, fomos nós. Fomos nós que rompemos com o nosso relacionamento com Deus. Mas dele de Deus, o ato de reconciliar-nos consigo mesmo. Glória a Deus. Esse é o amor e a misericórdia do Senhor por nós. Esse é o ato de misericórdia de Deus por nós.
que Deus ele entregou o seu Filho quando nós éramos ainda pecadores. Nós andávamos desgalados como ovelhas sem o seu pastor. Mas no tempo oportuno a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou, e ela continua alcançando pecadores, ela continua sobre a vida daqueles que temem a Deus. Ela é uma fonte inesgotável, porque a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã, ela não tem prazo de validade. A misericórdia de Deus não tem prazo de validade, irmãos, ela se renova a cada dia. Glória a Deus. Que Deus seja glorificado por isso. Segundo ponto, irmãos, vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum, tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Nós falamos que nós estávamos mortos, irmãos. Essa era a nossa condição antes. Nós somos vivificados, e sabe o que isso significa? Que Deus ele nos deu vida, e nele nós temos vida, porque Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Porque, meus irmãos, Jesus está nos ensinando uma lição tão importante, que agora que nós que temos vida nele, irmãos, nem a morte já agora pode mais nos separar da vida que nós encontramos em Cristo Jesus. E sabe o que é lindo em ler essa carta, em estudar, irmãos, esta lição? É porque Deus não encontrou mérito nenhum em nós. Antes o apóstolo Paulo disse que o Senhor olhava para a terra, não via nenhum justo sequer, ninguém que praticasse o bem, ninguém, não havia. Jesus chega a dizer: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que daríamos nós, irmãos? O salmista diz: a redenção de uma alma é caríssima, quem poderá pagá-la? Quem poderá pagar a redenção de uma alma? O que daria o homem, ou o que daríamos nós em resgate de nós mesmos, da nossa alma? Nada. Mas Deus enviou o seu Filho, que sofreu além do que nós, irmãos, podemos pensar e imaginar, porque só Ele sentiu na pele o que é amar e ser rejeitado. Porque enquanto Ele amava, enquanto Ele perdoava, enquanto Ele salvava, o homem, na sua condição, irmãos, de natureza pecaminosa, ele negava o seu amor, ele rejeitava o amor de Deus, o amor de Cristo e a sua obra. Enquanto Cristo está pendurado no madeiro, pendurado em uma cruz, demonstrando o seu amor e graça, as pessoas estão
blasfemando dele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, transpassando com lança. E ele está orando e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É graça, irmãos, é graça, é graça, é a misericórdia, irmãos, isso que nos deu vida. A salvação, irmãos, não é uma recompensa, irmãos, a salvação é um presente. A salvação é um presente de Deus e não uma recompensa, irmãos. É um presente que Deus oferece a todos, todos. É um presente. E Deus seja louvado. Terceiro ponto: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Graças a Deus por isso. Nós somos, irmãos, ressuscitados. E sabe, isso é tão magnífico, irmãos, porque a Bíblia nos diz que nós que morremos com Cristo, que nos entregamos a Cristo, ressuscitamos também juntamente com Ele, e os mesmos privilégios que Cristo, irmãos, recebe, a sua ressurreição, a sua ascensão e o seu assentar à direita de Deus é concedido aos seus filhos, aqueles que agora recebem o Senhor Jesus como seu Salvador. Esses mesmos privilégios, irmãos, agora são concedidos a nós. Nós que estávamos mortos, irmãos, nós fomos ressuscitados, nós somos trazidos de volta à vida. Nós nos assentamos com Cristo nas regiões celestiais, como está no capítulo 2, irmãos, desta carta. Nós desfrutamos da herança eterna, de uma herança eterna. Deus nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo, com Jesus, irmãos. Acima dos principados, acima das potestades, diz a Bíblia. E agora nós não somos mais, irmãos, mais cachorros na coleira do diabo. Nós somos libertos da escravidão e agora, irmãos, nós somos exaltados pela graça de Deus, o qual, irmãos, nos fez assentar acima dos principados e potestades, juntamente com Jesus Cristo, o seu Filho. Esses são privilégios, irmãos, daqueles que vivem uma vida com Cristo, daqueles que recebem a Cristo como seu Salvador, podem desfrutar. Nós podemos desfrutar, irmãos, desses privilégios. Nós podemos desfrutar. O terceiro ponto, irmãos, e isso que nós vamos enfatizar, diante de tudo que nós já mencionamos aqui, e diante, irmãos, destes dois pontos, da nossa antiga condição, a nova, nós vamos ver agora, irmãos, neste terceiro ponto,
que tudo isso é mérito de Cristo. Oh, glória. A salvação não vem das obras. Terceiro ponto. Em Efésios 2, 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. 2 pontos importantes, irmãos. Primeiro, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre 2 caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tanta misericórdia quanto a graça de Deus é enfatizada nas Sagradas Escrituras. Nós podemos ver e entender, irmãos, que Deus está sempre mostrando a sua graça e a sua misericórdia. E é tão importante nós ressaltarmos, irmãos, porque graça é o favor imerecido. Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. A salvação, a vida eterna. Isso é graça, é favor imerecido. Deus, irmãos, nos dá o que nós não merecemos. Mas a misericórdia, irmãos, é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. É a misericórdia de Deus. Porque nós merecíamos a condenação, irmãos. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. E Deus não nos deu o que nós merecíamos. A justa punição pelo pecado. E Deus também revela então a sua graça, que é o seu favor imerecido. Ele nos dá, Ele nos oferece, é um presente, nós não merecemos. Isso é a graça de Deus. E você, irmão, entenda isso. A salvação, ainda que você venha responder com a fé ao convite do Evangelho, não é por obras humanas, não é, irmãos, por méritos humanos, porque a Bíblia diz que o melhor das nossas obras para Deus não passam de trapos de imundícia. Não é, irmãos, pelo que nós fazemos ou pelo que nós podemos fazer por nós
cansados, porque nós não temos condições de fazer absolutamente nada. Nada. Para termos um lugar no céu com Deus. Mas é unicamente pelo que Cristo Jesus fez por nós. É unicamente pelo que Jesus, irmãos, nos oferece. É unicamente por isso, pela sua graça, pelo favor imerecido. A graça que alcança pecadores como nós. A graça que salva homens como nós. A graça de Deus que presenteia pecadores como nós. A graça de Deus que dá a nós pecadores que nós não merecemos, o que nós não merecemos. Não havia, irmãos, nenhuma obra de mérito, irmãos, isso é tão enfatizado nas Escrituras. Não havia nenhuma, irmãos, de uma forma, irmãos, tão grande, que partiu dele, do próprio Deus, o ato de reconciliar, quando não foi ele que quebrou o pacto, quando não foi ele que quebrou a aliança, quando não foi ele. Não foi ele. E a maioria dos cristãos desprezam a obra de Cristo, desprezam a sua salvação, desprezam esse presente que Deus ele oferece. Um pecador não será condenado, irmãos, apenas pelos pecados que ele comete, mas pela graça que ele nega, que ele resiste. Pela graça, irmãos, que o homem resiste, o favor de Deus, que o homem nega, que o homem rejeita. Porque nós, por natureza, somos pecadores. Todos pecaram, todos sem exceção. Estávamos mortos, irmãos, porque Deus ele é justo e o salário do pecado é a morte. É a morte. Este é o salário. Isso faz parte do caráter, dos atributos da justiça de Deus. Pagar a devida recompensa, dar o devido salário àqueles que vivem no pecado. E o salário dele é a morte. Nós estávamos mortos, mas ele, pela sua graça, nos vivificou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas ofensas e nos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, irmãos. Deus envia Cristo no tempo certo, no tempo que Ele determinou, para cumprir a obra de salvação. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação, Ele é o Cordeiro. O plano de Deus de redenção e salvação, segundo a sua presciência, desde a antiguidade, desde tempos antigos, desde, irmãos, a fundação do mundo, antes que esse mundo viesse à existência, Deus já tinha um plano de redenção, de salvação à humanidade, que pecaria, que transgrediria o seu concerto e a sua aliança. Ele é o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo. Que Deus seja louvado em nós, porque dele, por ele e para
Glória, pois, a Ele eternamente, eternamente. Amém. O próprio Deus se encarnou, graça, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim Cristo se fez. Cumpriu o seu propósito na cruz de redenção, justificação, gratuitamente. E Deus o exaltou sobremaneira, que Ele deu um nome que está sobre todo nome. Todo joelho se dobrará diante dEle. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há méritos em nós. Não há méritos em nós. Ainda que nós venhamos responder com a fé, não há méritos em nós. Glória, pois, a Ele eternamente. Glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus que nos reconciliou. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus. E a sua graça, irmãos, é tão abundante, a sua misericórdia é tão abundante, que apesar de ter cumprido o seu propósito na cruz do Calvário, Ele ainda cumpre, irmãos, o seu ministério de sumo sacerdote, a fim de interceder por cada um de nós. E Ele, irmãos, se apresenta como o nosso defensor, o nosso advogado, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Segundo ponto, para nós finalizarmos, irmãos, obras como evidência de salvação. Aqui, Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda, reafirma que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo pelo esforço pessoal, como a salvação é uma realização divina. Agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. 2:10 de Efésios, capítulo 2, verso 10. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Como nós já afirmamos, irmãos, não é por méritos. Salvação, irmãos, é um presente, não é uma recompensa, mas apesar da salvação ser pela graça, irmãos, um salvo, um regenerado, ele pratica boas obras. A nossa fé em Jesus Cristo não tira de nós a responsabilidade de praticar boas obras. A salvação pela graça não tira de nós, irmãos, a responsabilidade de fazer boas obras, de praticar o bem. Não tira de nós essa responsabilidade.
Sabe qual que é a evidência de um salvo? Sabe qual que é a evidência de uma árvore boa que dá bons frutos? É que ela tem essas boas obras, ela pratica essas boas obras. Mas até nisso, irmãos, tem um propósito. Até as nossas boas obras, Deus tem um propósito com elas. Até os nossos frutos, irmãos, Deus tem um propósito com eles. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? O Senhor Jesus disse: eu vos escolhi e eu vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça para a glória de Deus. Os nossos frutos, as nossas obras, as obras de um salvo, as nossas ações, irmãos, tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos, não façamos, irmãos, como para o homem, mas como a Deus, ou como para Deus, como para o Senhor. Tudo que nós fizermos. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o versículo que eu amo. 1 Coríntios 10, 31. Sabe por quê, irmãos? Quando eu vou beber um copo d'água, eu me lembro desse versículo. Quando eu vou comer qualquer coisa, eu me lembro desse versículo. Porque tudo deve ser feito para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, irmãos, que as nossas boas obras, que as suas boas obras, você que é salvo, que foi justificado pela fé, vivificado em Cristo, que as suas obras, que os seus frutos, irmãos, que os nossos frutos sejam para a glória do eterno Deus. Amém? Só para concluirmos, antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna, por ato do amor divino, por meio de sua graça, maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida, independente de nossas obras. A partir da salvação, possamos a praticar boas obras que glorificam ao nosso Pai. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Eu quero agradecer a minha oportunidade, eu devolvo a direção à nossa superintendente. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos que estão presentes responderam o questionário. Amém? Irmãos, a gente temos aqui 5 perguntas, nós temos 5 alunos, então vamos começar a dar uma pergunta para cada aluno para não ficar algo desproporcional, tá bom? Glória a Jesus. Primeira pergunta para a nossa irmã Égide. Segunda lição, qual o conceito de morto em Efésios capítulo 2, versículo 1? Mas alguém respondeu essa?
Tá certo? Amém. Luciana, segunda pergunta. Cite as atitudes erradas adotadas na vida passada antes da regeneração do salvo conforme a lição. Amém. Mais alguém respondeu? Mais alguém respondeu, tá certo? Tem certeza? Amém. Terceira pergunta para Elisângela. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, o que o apóstolo Paulo passa a descrever? Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro colapso da raça humana. Amém. Mais alguém respondeu? Tá certo? Amém. Missionária Marta. Segundo a lição, o que significa a frase nos vivificou juntamente com Cristo? Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa é a frase que quer dizer que nascemos de novo. E o que mais? Não estávamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Amém. Mas alguém respondeu? Certo? Amém. Última pergunta. Regis. É fácil. Você estudou agorinha a lição. Vai. Diz assim, a última pergunta. Que transformação ocorreu nos salvos? Hã? Alguém respondeu? Glória a Cristo, somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Amém. Mais alguém respondeu essa? Sim. Quem respondeu mais? Eu respondi a mesma resposta dela. Amém. Você está enrolado hoje, né? Amém, irmãos. Semana que vem, assim, proporcionando o Senhor mais uma oportunidade, estaremos estudando a lição de número 6. E o título da próxima lição é A Condição dos Gentios Sem Deus. Tá? Então, semana que vem, encontro marcado a partir das 9 horas da manhã. Tá? Aos irmãos que estão presentes, Deus os abençoe. E acredito que os irmãos que fizeram parte da live até o final, também Deus os abençoe, irmãos. Tá? Lembrando que a escola bíblica está tendo online, porém entendemos também que a nossa escola bíblica é presencial, tá? Nós voltamos com as chamadas, os irmãos que estão presentes, né, receber aqui a sua presença. Aos irmãos que participaram do início ao final da live, tá, irmãos? Não é apenas entrar e sair, não, é do início ao final. Depois eu quero que os irmãos que estão aí me comuniquem através do WhatsApp, tá? Para que a gente possa passar a sua frequência, tá? Mas desde que tenha participado da escola bíblica, desde o início ao final da mesma. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos de um modo especial. E lembrando que hoje, a partir das 19h30, nós teremos nossa Santa Ceia. Né? Lembrando aos irmãos que hoje é um dia especial, né, para a gente. Eu quero desde já aqui convidar a nossa missionária Marta a fazer esta oração e encerrar o trabalho de hoje. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí por meio da live, né? Que Deus abençoe nossa irmã Francisca, nossa irmã Michele, nossa irmã Edna e vários irmãos que entrou ali, né? Durante a nossa live. Vamos orar nessa manhã e glorificar ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse presente que é de estarmos na sua presença nesta manhã para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças ao Pai querido, porque nesta manhã podemos aprender contigo, ó Deus querido, e verdadeiramente a nossa vida, Senhor, foi fortalecida através da sua santa palavra. Senhor, abençoa o nosso dia, esse primeiro dia da semana, Deus querido, que o Senhor receba de nós a nossa adoração, nosso louvor, e também, ó Pai querido, o Senhor possa continuar nos ensinando, fortalecendo as nossas vidas através da sua palavra. Abençoa o culto desta noite, que o Senhor receba a nossa adoração e que o Senhor se faça presente aqui juntamente conosco.
Em nome de Jesus nós te damos graças e que o Senhor nos abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que os irmãos fiquem com a paz do Senhor Jesus.